Uma menininha de 8 anos desapareceu a menos de 16 quilômetros de um lugar onde futuramente um outro caso de desaparecimento que ficou famoso no mundo todo aconteceria. Exatamente 3 anos depois, Madeleine McCann sumiu inexplicavelmente. A Joana Cipriano era uma garotinha de 8 anos que desapareceu de forma misteriosa em uma tarde de verão, no dia 12 de setembro de 2004. Em um lugar chamado Figueira, que fica em Portugal. Olá, eu sou a Vanessa Bap e no caso de hoje nós vamos falar sobre um desaparecimento de uma garotinha de 8 anos. E apesar de ser um caso que lembra muito o mistério que envolve o caso da Madeleine McCann, a diferença é que o caso da Joana Cipriano foi solucionado. Eu queria desejar um feliz ano novo pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu ainda tô na vibe de ano novo, já que eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro. Que seja um ano de muitas realizações. E vai ser o primeiro ano do canal, que tá novinho, começou agora. Então agora eu não gosto muito de enrolar nos vídeos e prefiro ir direto pro caso. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Joana Isabel Cipriano nasceu em 96, fruto de uma relação que durou apenas 4 meses. Ela tinha pelo menos 5 irmãos, mas a maioria deles moravam com outros parentes. Até onde eu consegui pesquisar, parecia que a Joana era bem próxima da mãe dela, mas ela raramente via o pai biológico. Quando a Joana tinha 3 anos de idade, a mãe dela, a Leonor Cipriano, começou um relacionamento com um homem chamado Leandro. Bom, independentemente disso, o que nós precisamos saber aqui é que o Leandro fazia um papel de padrasto para Joana, e ele fez parte da vida da menina até o dia do desaparecimento dela. Nesse caso, existem informações conflitantes demais. Algumas fontes dizem que ela morava com a avó quando ela desapareceu, mas a maioria dos artigos diziam que ela morava com a mãe, o padrasto e 2 outros irmãos mais novos, e é essa linha de raciocínio que nós vamos seguir aqui. Fato é que onde quer que ela morasse, a Joana foi vista pela última vez na noite de domingo, do dia 12 de setembro de 2004. A Joana era descrita como uma criança gentil, simpática e era considerada uma boa aluna. Mesmo os professores da escola notando que havia algo de errado com ela. Alguns funcionários e professores da escola da Joana disseram que ela tinha muitas responsabilidades adultas em casa e que muitas vezes ela tinha uma quantidade de tarefas muito além do que eles acreditavam que qualquer criança deveria ter. Eles também disseram que às vezes ela chorava na escola, mas que ela era muito fechada, ela tinha uma personalidade muito fechada e ela nunca contava pra ninguém o que estava acontecendo, o que estava fazendo ela chorar. Bom, eu já disse sobre as informações conflitantes e alguns professores dela também disseram justamente o oposto, que na verdade Joana nunca deu sinais de que as coisas estavam ruins em casa. Bom, fato é que os funcionários da escola, os que eram mais próximos da Joana, estavam preocupados com ela, porque ela aparentava estar subnutrida e por todo o trabalho que ela tinha que fazer em casa. Fato é que em algum momento de 2004, uma denúncia formal contra a família de Joana foi feita pela escola por preocupação com o bem-estar da menina. Apesar de todos os indícios de perigo estarem lá, nenhuma medida foi realmente tomada. Há mais informações conflitantes sobre a situação da vida da Joana, na época que ela desapareceu. Bom, teoricamente, a Joana estava andando sozinha. Ela estava indo caminhando até uma mercearia local que ficava mais ou menos aproximadamente 500 metros da casa dela, para comprar uma lata de atum e leite. E isso era às 8 horas da noite. Infelizmente, essa foi a última vez que ela foi vista. Ninguém mais teve notícias sobre a menina. Ela simplesmente desapareceu. Bom, é importante falar que antes que ela sumisse do mapa, que ela simplesmente evaporasse, um vizinho disse ter visto a menina a aproximadamente 200 metros da casa onde a menina morava com a mãe. A hipótese que a polícia levantou, de acordo com alguns depoimentos, era que a Joana acidentalmente tinha encontrado o tio dela e a mãe numa relação íntima sexual quando ela voltou da mercearia. E para que aquele segredo sujo dos dois não fosse descoberto por mais ninguém, já que os dois eram irmãos, o tio da Joana espancou a menina e depois os irmãos que estavam em uma relação incestuosa desmembraram a menina de apenas 8 anos em pequenos pedaços. Tudo isso para que a menina coubesse dentro de uma pequena geladeira.
e depois ela foi colocada dentro dessa geladeira em um carro velho que foi esmagado e queimado dentro de um ferro velho. Por fim, eles ainda teriam usado os pequenos pedaços que restaram para alimentar os porcos em um chiqueiro que a mãe tinha. Leonor e o irmão, que se chama João, admitiram no tribunal que mataram a menina na casa em que viviam na cidade de Figueira. O João afirmou sim que ele foi o responsável pelo desmembramento e por esconder as grandes partes do corpo, como o torso e a cabeça da Joana naquele freezer. Bom, a promotoria do caso alegava que a criança realmente tinha flagrado aquele incidente e, por um descuido qualquer, pego no flagra os dois irmãos em um ato incestuoso. E esse teria sido o motivo que supostamente teria levado a mãe e o tio da Joana a cometer aquele crime. De fato, o corpo da Joana nunca foi encontrado. O tio da Joana, o João, ainda por cima teve coragem de dizer, abre aspas, eu não a machuquei, eu apenas a matei, fecha aspas. A acusação realmente se baseou na teoria de que a Leonor e o João mantinham uma relação incestuosa. Porém, é bom frisar aqui que sempre teve quem duvidasse dessa história, principalmente os vizinhos que defendiam a todo custo o casal. Por mais que o João tivesse confessado uma história completa com detalhes do crime, a mãe, a Leonor, insistia que não tinha nada a ver com o desaparecimento da própria filha, e muito menos com a morte dela. Ela chegou a responder no tribunal perguntas como, abre aspas, o que aconteceu naquela noite quando a Joana saiu para ir às compras? E a mãe, a Leonor, ela só respondeu, abre aspas, ela saiu e nunca mais voltou para casa. Quem disser que ela voltou para casa está mentindo. Eles me torturaram tanto, me deixaram com o rosto roxo de tantos socos que cheguei a não saber o que estava dizendo. Fecha aspas. Ela continua afirmando até hoje que só admitiu ter matado a filha porque foi torturada por oficiais da investigação. E esse também é um ponto muito importante no caso. Isso porque os inspetores do caso, o Gonçalo Amaral e o Antônio Nunes Cardoso, foram condenados por prestarem falsos testemunhos sobre o tal espancamento que a Leonor alegava ter sofrido. A Leonor disse em uma entrevista para a TV local, abre aspas, fui condenada sem provas. Eu não matei a minha filha, eu nunca teria machucado ela. A verdade é que a Leonor foi detida e condenada em parte pela confissão, mas também pela descoberta de sangue da Joana, que a polícia disse ter encontrado na casa onde ela vivia com a filha. O marido da Leonor, o padrasto da Joana, afirma que ela é uma boa pessoa e que ela não merecia isso, mas que não há justiça para os pobres. Os pais da Joana alegam que chamaram a polícia 1 hora após o desaparecimento da filha, mas, de acordo com membros da família da Joana, a polícia só foi ativamente procurar pela menina 48 horas depois que os pais fizeram o relato do desaparecimento. Os familiares da Leonor acham que o espancamento que ela sofreu foi pela simples questão da polícia precisar encontrar um suspeito. Isso para manter uma imagem de segurança para os turistas que movimentam a cidade. Embora o corpo da Joana nunca tenha sido encontrado, a polícia afirma ter encontrado gotas de sangue em diferentes partes da casa da família. Querendo ou não, essa confissão permitiu que a polícia prosseguisse com um julgamento que considerava a mãe desde o início culpada. Os homens que foram acusados pela Leonor de espancar e torturar ela, no final das contas, acabaram todos sendo absolvidos. Isso até 2009, quando, devido a algumas apurações que aconteceram, aquele detetive principal do caso, o Amaral, foi condenado a 18 meses de prisão por encobrir esse abuso da mãe da Joana. A Leonor, ela tentou retirar a confissão que ela tinha feito, dizendo que ela tinha feito aquela confissão sob coação dos policiais. E para provar que ela tinha sofrido essa coação dos oficiais, ela tinha inúmeras fotos que mostravam vários ferimentos que ela tinha sofrido enquanto ela ainda estava sob a custódia da polícia. Essas fotos você pode ver agora de como o rosto dela estava realmente muito roxo. É possível ver o rosto dela e o quanto ela estava completamente machucada. Isso é tão nítido que nessa foto é possível ver o olho esquerdo dela inchado a um ponto de ficar até meio fechado, né? Mas a polícia alegava que aqueles ferimentos foram causados porque um dia qualquer, enquanto ela ainda estava sob a custódia da polícia, ela teria se jogado escada abaixo em uma tentativa de se matar. Mesmo que a polícia tenha encontrado vestígios de sangue humano na geladeira, onde o tio da Joana disse que guardou o corpo, aquela história que ele teria jogado os restos humanos no chiqueiro onde a mãe da Joana criava os porcos foi finalmente descartada
Isso porque não havia nenhuma evidência forense conclusiva que estivesse ligado ao crime da Joana. Leonor Cipriano tinha 36 anos quando foi condenada pelo desaparecimento da filha de apenas 8 anos de idade. A mãe e o tio da Joana cumpriram as penas de prisão e recentemente foram libertados. Mas é aí que a reviravolta entra, porque um investigador espanhol conseguiu contato com um ex-colega de cela do tio da Joana e ele contou que o João teria confessado que ele e a família, na verdade, venderam a Joana para uma outra família estrangeira e que ela provavelmente ainda está viva. Esse ex-companheiro de cela ainda afirmou em entrevista que o tio da Joana chegou a mostrar uma foto que foi tirada depois que a menina já tinha sido sequestrada, em um quarto que, segundo ele, abre aspas, não é de algum lugar pobre. Para mim, pelo que tenho visto, não tenho dúvidas que a Joana ainda está viva. Fecha aspas. Os investigadores também questionaram João sobre algumas acusações de abuso sexual que, durante a investigação, a polícia acabou tomando conhecimento. O suposto homicídio de Joana Cipriano e o desaparecimento de Madeleine McCann são frequentemente comparados. Isso porque Figueira, a cidade onde a Joana desapareceu, fica a apenas 16 quilômetros do local onde a Madeleine McCann desapareceu 3 anos depois que a Joana. Tanto a mãe da Joana como a mãe de Madeleine fizeram campanhas públicas para encontrar as filhas desaparecidas. As duas também acabaram sendo potenciais suspeitas e foram ambas investigadas pela polícia. Porém, a diferença é que a Kate McCann, a mãe da Madeleine, nunca foi oficialmente acusada. Uma outra coincidência é que os relatórios das duas investigações sugerem que nenhuma das cenas do crime foi devidamente protegida contra contaminações externas, e a gente sabe quanto isso é crucial para a solução de um caso. O inspetor-chefe, o Gonçalo Amaral, que é o ex-detetive principal do caso da Madeleine, também trabalhou supervisionando o caso da Joana Cipriano. E, inclusive, ele foi condenado por encobrir os colegas policiais que supostamente agrediram a mãe da Joana. E todos os policiais que estavam envolvidos foram demitidos. O Amaral também foi considerado culpado de falsificação de documentos policiais no caso da Joana. Inclusive, foi uma condenação que aconteceu durante o caso da Madeleine McCann, que ele foi condenado a 18 meses de prisão. Na altura do desaparecimento que aconteceu 3 anos depois da Madeleine, a polícia portuguesa enfrentava um escândalo nacional e uma investigação interna, que foi desencadeada pela má condução no caso do desaparecimento da Joana Cipriano. E em 2009, o Amaral foi acusado de perjúrio em conexão com o encobrimento do espancamento. Segundo os documentários sobre o caso, aquele detetive principal que esteve em ambos os casos das meninas desaparecidas, o Amaral, agia e trabalhava como se fosse o xerife da cidade, no estilo, sabe aquele estilo, essa é a minha cidade e eu faço o que eu quiser? Bem isso. Bom, Amaral hoje em dia ele está aposentado e ele nega ter cometido qualquer irregularidade. E ele também afirma até hoje que os assassinos da Joana foram presos. O Amaral ainda chega a dizer, abre aspas, tanto o João quanto a Leonor, tudo o que fizeram foram mentir, mentir e mentir, fecha aspas. As diferenças entre os casos do desaparecimento entre a Madeleine McCann e a Joana Cipriano é que um deles nunca foi resolvido. A Leonor Cipriano foi presa em 2006 pelo homicídio da filha, mas foi libertada após cumprir 5/6 da pena. Mas algumas perguntas permanecem. O intrigante é que, mesmo com todo esse cenário, o Amaral não foi suspenso do trabalho no caso da McCann. O marido de Leonor alega que a sua esposa retirou sua declaração de confissão apenas 2 dias depois de ter feito a confissão e que, mesmo assim, ela permaneceu esse tempo todo em uma prisão feminina. De acordo com o documentário da Netflix, o caso da Joana é uma evidência da fixação inútil que o Amaral tinha com o envolvimento dos pais nos assassinatos de seus filhos. Mas, afinal, se a mãe e o tio não mataram a Joana, onde é que ela tá? O documentário da Netflix oferece uma nova hipótese, a de que a dupla de irmãos, na verdade, teria vendido a Joana para uma família estrangeira e que ela pode estar viva até os dias de hoje. O que será que realmente aconteceu com essa menininha? E por que será que o corpo dela nunca foi encontrado? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Te vejo em outro vídeo aqui do canal e tchau!